Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente está aqui para o nosso 5º episódio e último dessa temporada, né, Isso Thaisa? aí. A gente planejou com muito carinho mais uma vez esse episódio, com um convidado extremamente especial, mais uma vez. Já já a gente revela para vocês, mas antes a gente precisa que vocês nos auxiliem curtindo e se inscrevendo no canal, compartilha, né, para a gente poder levar mais informação a mais pessoas, né, Thaisa? Isso aí, galera. Não esqueça de clicar aí no coraçãozinho, curtir a nossa Isso. página, acompanhar a gente nas redes sociais também, compartilhar o nosso trabalho pra gente crescer e trazer mais conteúdo pra vocês. Ah, uma coisa que só vai ter nesse episódio é uma grande revelação que a gente vai fazer no final. É verdade, uma surpresa, Uma né? surpresa que a gente vai revelar. Então, se você quer saber que surpresa é essa de primeira mão, fica ligado até o final, que assim que o nosso convidado finalizar ali a participação dele, a gente vai trazer para vocês essa Isso surpresa. aí. Inédito aqui Algo pro Espírito inédito. Santo em Sem mais 2024. spoiler, tá? Que eu sei que você tá doido pra contar. Tô mesmo. Então não conta mais não. Bom, o assunto do nosso podcast hoje é Os segredos para construir uma carreira na estética avançada. A gente ninguém fala... melhor, né? a Pra gente- trazer, pra revelar esse segredo. Isso aí, que o nosso ilustríssimo convidado, professor Renato Afonso. Muito bom. A gente é fã desse cara que está aqui na nossa frente. Eu falo que eu e Thaisa, nós tivemos uma coincidência muito grande em tê-lo como professor na época da pós em estética. E quando a gente, conversando, descobriu que fomos, né, agraciados pela aula dele na época da pós, a gente falou, caramba, a gente tem que trazer o Renato para participar com a gente dos nossos cursos. Uhum. E agora está aqui no podcast. Então, muito obrigado, professor Renato, por essa honra aí que a gente tem em tê-lo conosco. Eu que fico muito feliz pelo convite, pelas parcerias, É. né? Esse encontro é uma entrega de idade, né? Que a gente já havia falado. Então, assim, outros profissionais que foram meus alunos em tão boa colocação. Então, é muito bom estar aqui. Eu agradeço muito. Obrigada, Inclusive, professor. nossa lembrancinha é aí, ó. verdade, a gente tem uma lembrança para ficar devidamente uniformizada aí, porque você já faz parte da equipe, ó. Isso aí, ó, nossa A camisa camisa. do Instituto Mesclar para você. Vou te contar que se eu não tivesse ganhado, eu iria pedir. Com certeza. E aí, pra gente, né, começar e apresentar, olha o currículo desse cara, hein? Renato Afonso é fisioterapeuta, biomédico estético, especialista em saúde da mulher, tem aprimoramento também, especialização em terapia ortomolecular, é docente, convidado nas especializações de dermatofuncional e biomedicina estética, né? E estética também. Saúde estética. Saúde estética. Então, é uma pessoa que tem um gabarito enorme, já está há muitos anos, né, professor? Você vai falar um pouquinho agora Sim. da sua formação. Então, a gente passa a palavra, né, para que você possa falar um pouquinho da sua experiência, de como você vê essa área hoje, como você cresceu dentro dessa área. Primeiramente, um oi para todo mundo, né, que está nos acompanhando e estou muito feliz Que bom. em fazer parte de mais um capítulo dessa temporada, né? Eu costumo falar que eu sou um biomédico, mas que eu sou fisioterapeuta antes. Eu uso muito o que eu aprendi na fisioterapia, através principalmente de anatomia, cinésio, biomecânica, dentro da minha atuação na estética. Então, os atendimentos, a análise clínica, ela vai muito além. Dentro do que a gente se propõe a fazer, para mim, eu vejo que a anatomia ela é fundamental. E como a gente fala de movimento o tempo inteiro, esse movimento na estética, a cinesiologia ela faz parte também. Então, a gente vai agregar um pouco aí da nossa conversa hoje, baseado nessas duas características, mas não vamos fugir da saúde e da estética. Um passarinho me contou que você não queria a área da saúde, é verdade, professor? Isso é verdade. Eu sou nascido em Goiânia, meu pai é mineiro, minha mãe é goiana e eu fiz faculdade lá. Na verdade, eu não queria, eu queria comunicação, eu queria jornalismo. E meu pai queria que eu caminhasse para o lado da agronomia e zootecnia, que ele sempre mexeu com fazenda. Lá a gente costuma falar, mexeu com roça. Você tem cara de fazendeiro É. rico mesmo, né? Faltou- Thaisa? Acho que você está Tem. escondendo esse jogo Faltou da o gente. chapéu e a É. meio do gado. né? E aí eu queria meio que fugir disso, né? E aí eu cheguei na faculdade, quando tive que fazer prova de vestibular, eu falei, e aí, quais são agora... Eu venho de uma época que, primeiro, eram duas opções. Se você não passasse em pontuação para a primeira opção, você pegava a segunda. Uhum. E aí as duas opções de vestibular mais concorridos, primeiro era direito e segundo fisioterapia, que eu nem sabia do que se tratava. Eu falei, pode fazer inscrição nos dois. Fiz inscrição, falei, não vou passar. Para minha surpresa, no domingo sai a lista lá e eu tava lá. Tinha passado para fisioterapia. Então eu digo que eu fui escolhido, eu não escolhi.
Primeiro ano eu fiquei meio perdido. Poxa, tô gastando uma grana para ser massagista, né? Os fisioterapeutas vão me matar agora, mas eu nem conhecia, né? E eu me apaixonei mesmo pela área de saúde. Não tinha plano nenhum de vir para a biomedicina, apesar de estar na docência há mais de 10 anos. Eu costumo falar que eu estou na estética há mais de 10 anos. E esses tempos agora, eu falei, gente, tem muito tempo que eu tô falando 10 anos. Eu nunca vou sair dos 30 e poucos, né? Tá igual assim, mudança de faixa etária. E aí, na verdade, contabilizando, são 18 anos já na docência. Nasceu com a estética, você está nascendo. Exatamente, no DNA. Então, eu venho de uma... Eu queria muito, eu sempre fui muito comunicativo. Eu acho que a docência, ela veio em função disso. Eu adoro o que eu faço, eu amo. E eu me comunico bem, principalmente dentro de sala de aula. Eu sempre gostei muito de análises clínicas e farmacologia. Só que são 2 pontos que não são fortes na fisioterapia. Então, eu sempre achei que eu precisava de algo mais. Quando eu terminei a graduação, me especializei em saúde da mulher e quis fazer ortomolecular, que até hoje não tem convalidação no Brasil, né? É uma especialidade que tem aprovação do MEC, mas dentro do consenso de ciência, ela não tem uma avaliação de acreditar-se. Mas eu precisava desse conhecimento. Eu falo que eu estou muito dentro da integrativa. Deixa eu entender o que aquele ser humano está buscando no meu consultório. Então, a minha formação, a biomedicina, ela veio em função disso. Eu conheci algumas figuras importantes na biomedicina, depois de muito tempo dando aula, que se funde muito com a farmácia, né? Quando a gente pensa em análise clínica, e sempre quis muito. E aí nasceu a biomedicina dentro de mim, me formei. Se a gente for falar de currículo, se eu for falar de papéis, eu acredito que não tenha mudado muita coisa, mas o conhecimento que me trouxe para dentro de sala de aula e principalmente para atuação com o meu paciente, ela é muito rica. E um segundo ponto que eu acho importante falar também, que há uma diferença entre o profissional que atua na clínica do que só o profissional que está na docência. Então, quando eu consigo juntar as duas, eu consigo falar a mesma língua, eu consigo entregar resultados, eu consigo ter uma boa avaliação. E eu acho que é por isso que eu estou aqui hoje, né? Sim. Que a gente consegue falar a mesma língua e entregar resultados em ambos. Quem estiver acompanhando a gente pode ter certeza que vai ter um podcast de altíssimo nível aí, porque Sem dúvida. o pouco que a gente conhece do Renato, né, em sala de aula, a gente já viu tanto de informação que ele tem e a inteligência dele na área. Então, podem ficar ligados. E amanhã vai estar com a gente no curso de injetáveis na Isso. estética corporal, para quem se inscreveu lá, né? A tempo do Instituto Mesclar. Acabamos as vagas. Se você não conseguiu, com certeza ano que vem o professor Renato vai estar com a gente. Não sabemos para o mesmo curso. porque em ele outras Sim. propostas, talvez, né? Exatamente, mas vem coisa boa por aí, tá? Isso E aí. existem outros também que a gente mantém a mesma qualidade. É isso mesmo. Renato, você avalia que existe diferença de quando você começou lá atrás na estética para a estética que nós temos hoje no mercado atual? Como que você enxerga isso? Muita diferença, muita. Eu sou uma metralhadora, assim como em sala de aula, aqui também eu vou ser. Então, quando Então, precisar, anota aí, ó. Para não. me interrompam. Existe muita diferença. A gente vem de uma formação, né? Quando eu digo a gente, quem está na estética, não médica, a gente vem de uma formação muito empírica, que basicamente eram de recursos manuais, massagem, cosméticos, que não eram de grau 2. E hoje a gente teve uma revolução científica e farmacológica muito grande. Então eu posso afirmar, eu não acho, eu afirmo que a estética que a gente tem hoje, que eu brigo todos os dias em sala de aula, é extremamente científica. Eu tenho tecnologias hoje que conseguem, no mínimo, retardar a cirurgia plástica. Então, assim, a gente está em uma outra graduação de estética não médica que consegue entregar resultados reais, numa evolução num espaço de tempo muito curto. Se a gente retrocede 10 anos aí na história, eu posso te falar que os nossos ganhos são muito expressivos. Pode falar. Não, realmente, assim, até quando eu fiz a minha pós em estética, ou seja, 4 anos atrás, era muito difícil achar artigo científico na área da Sim. estética, né? E você trouxe isso aí agora, levantou essa questão. Então, hoje o profissional, ele tem que entrar na estética sabendo que ele vai precisar se inteirar cientificamente, porque existe já uma estética
cientificamente comprovada, né? Assim, você... Sim, e é uma produção muito rápida e muito grande. Antes a gente tinha um laboratório só de medicamentos, Uhum. as indústrias de equipamentos eram todas importadas, existia o atraso, que esses equipamentos eles não podiam entrar no Brasil por conta de legislação, Sim. registro. Então hoje a gente tem grandes fabricantes, tanto de medicamentos, cosméticos e de equipamentos no Brasil. Então, hoje o profissional ele tem que se esforçar muito, não basta querer, né? Mas a gente tem competências muito grandes dentro dessa visão científica na produção. Quando a gente compara que um tempo atrás, o máximo que a gente conseguia ofertar para o nosso paciente era um ultrassom muito superficial, que o próprio fabricante garantia que ele aprofundava uma média de 2 centímetros, e hoje eu tenho um ultrassom micro e macro focado que eu consigo fazer uma cauterização em uma fáscia muscular e um SMAS, por exemplo, só o cirurgião plástico É, conseguia atingir. Então, a gente tem uma evolução muito sim. criteriosa, não só de ofertar para o meu paciente um recurso diferente, mas de fazer entrega de resultado, porque o que eu quero é isso. Assim como a cirurgia plástica tem uma evolução muito positiva em refinamento de resultados, a estética convencional também. Então, eu falo que a gente está num patamar de estética convencional com grandes evoluções na entrega de resultado. É importante, né, destacar que a ciência e a tecnologia elas estão aqui sempre para agregar, né? É o mínimo que a gente espera em diferentes áreas e na saúde não é diferente. Só que se eu tenho essas ferramentas e eu não sei usar essas ferramentas, de nada serve para mim, né, professor? Correto. E aí a gente entra em um outro campo que é especificidade, e o meu ponto aqui que eu fiz Seu uma relação, meu checklist. checklist, é educação continuada, né? O profissional que quer estar, eu vou me ater sempre à estética, porque é a nossa discussão Sim. de hoje. Mas o profissional que quer operar um bom aparelho, que quer estar à frente do seu tempo, que quer entregar resultados reais, mas acima de tudo, garantir segurança e qualidade, ele tem que ter educação continuada, Sim. ele precisa aprender. Então, a gente tem uma série hoje de adventos que facilitam a integração do profissional com o tratamento que é proposto. Mas eu preciso, no mínimo, conhecer a tecnologia que eu estou trabalhando, né? Quando a gente fala de fatalidades, elas vão acontecer sempre. Mas até para as fatalidades eu preciso estar preparado, Uhum. né? A gente vê um monte de efeitos adversos. A estética, ela tem eventualidades, existem fatalidades, existem contraindicações. Então, eu preciso me preocupar com isso. Então, por exemplo, um profissional que não vê esse lado negativo, mesmo de uma tecnologia que é extremamente atual, não está capacitado, ele está despreparado. E aí a gente precisa intervir em nível de conhecimento técnico para que consiga trazer resultados reais. A gente tem uma série de equipamentos hoje que são muito baseados em estudos científicos. Antigamente, a gente tinha muito estudo científico em animais. A gente está numa era que não mais. Eu tenho muitos estudos em vivo, in vitro, que me garantem a eficácia. Mas eu preciso de, no mínimo, ler o manual do equipamento para saber como ele age, né? E muitas das vezes eu acho muito corajoso. Quando você vai questionar um profissional, e aí, como funciona? O que eu devo esperar como efeito adverso, né? Não sei. O aplicador veio, mas o paciente é seu. Então, a Uhum. gente precisa de mais responsabilidade. Responsabilidade com o paciente, para que não tenha intercorrência. Responsabilidade para entregar resultados reais. E ainda aquela máxima: o que traz paciente para o consultório é credibilidade e entrega de resultados reais. E É, isso tem tudo a ver também com as situações que a gente vive, né, atualmente. Por exemplo, volta e meia a gente vê a mídia soltando notícias e eles adoram esse termo, né? Situações, intercorrências causadas por profissionais não médicos. Não que os médicos não tenham, né, situações que tenham que lidar com Sim, intercorrências, mas os profissionais não médicos parece que estão sempre mais em evidência, né, quando a coisa errada acontece. sim. primeiro que a gente comentou sobre esse termo, né? Um termo extremamente agressivo para as outras classes. A gente, apesar de usar isso, igual aqui no nosso bate-papo, não é um termo muito legal, porque é como se você fizesse uma. Não existe. A gente até comentou no último podcast, não existe uma faculdade de não médico. É. Médicos, concordo. Fisioterapeuta, biomédico, farmacêutico, dentista, todos que estiverem capacitados para atuar na estética, né? Ou qualificados para isso e atuando de
forma correta, de forma, né, executando bem aquela função, são profissionais que estão capacitados de disputar o mercado de igual para igual, né? Então, assim, apesar de a gente usar isso como um facilitador não médico, é um termo que realmente ele Fere, incomoda, né? Sim, ele acaba segregando, né? Mas já era esperado. E, de maneira geral, existem uma incidência grande. Se a gente trouxer aí a história da evolução da cirurgia plástica, tanto no refinamento dos resultados e das técnicas, como também no acesso por preço, é óbvio que iria aumentar. E para a estética não médica, né, ou para os profissionais que não têm formação em medicina, também vão aumentar. Então, na mesma proporção que eu tenho vários procedimentos executados com sucesso, os que não tiveram sucessos também vão aumentar. O que eu fico muito triste é que a maioria dos profissionais que têm diversas formações, não só a medicina, não se capacitam para interagir com essas intercorrências. E eu sempre falo para o meu paciente, para o profissional que é um amigo, para o meu aluno dentro de sala de aula, em algum momento da sua carreira isso vai acontecer. Às vezes por imperícia, às vezes por uma fatalidade, às vezes por um descuido. Você está preparado para isso? A gente brinca que é muito parecido com a história de pagar um seguro de carro. Uhum. Eu sei que pode acontecer uma batida, eu sei que eu posso ser Não roubado, mas quero usar. exatamente, eu pago um seguro para não usar, e o conhecimento ele tem que ser assim. Quando eu me proponho estar na linha de frente com o meu paciente, e aí eu tenho que colocar na balança o que pode dar certo e o que pode dar errado, e se der errado. Então, a educação continuada, ela vem numa linha tão crescente que é exatamente isso, é um profissional se sentir seguro dentro daquilo que ele se propõe a fazer, para as evoluções, para a entrega de resultados, mas também se der errado. Sim. Então, em algum momento isso vai acontecer. E aí a gente brinca, né? Ou a gente começa a pensar que a falta de capacitação, ela se encontra com uma falta de sorte. Uhum. E aí acaba acontecendo o que não deveria acontecer. E, assim, aí já vamos linkando as ideias, né? A gente trabalhou com a estética há um tempinho e a gente percebe, igual você falou, a questão da atualização. As coisas estão mudando muito rápido. Hoje, uma técnica de Botox, ela já pode ter mudado um detalhe do que há 3 anos atrás e a gente precisa se atualizar, se atentar a isso. Então, eu até falei esses dias com uma colega, você não pode fazer um procedimento em mim? Eu falei, não, eu não faço mais porque eu não estou me atualizando mais na área da estética. A gente se encontrou no empreendedorismo, na docência e deixamos a estética de lado. Mas por que eu estou trazendo isso à tona? Para que as pessoas que pensam em fazer estética, elas têm que estar cientes que elas não vão parar de estudar, não vão parar de se capacitar em hipótese alguma, porque um aninho que você fica sem fazer um curso, uma especialização, né, ou uma capacitação, você já fica para trás, né, professor? E engraçado, só pegando um gancho, que na época que a gente trabalhava com estética, a gente se dedicava, a gente estudava, a gente, né, recebia ali o paciente, comprava os melhores protocolos, os melhores aparelhos e substâncias para expor o melhor tratamento ali. E mesmo assim, eu confesso que às vezes dava um medinho. Colocava minha cabeça no travesseiro e pensava, será que esse paciente vai seguir todas as recomendações que a gente falou? Será que não vai dar um problema aqui? Será que não vai dar um problema ali? Olha, isso para mim foi um determinante. Foi um determinante. Então vamos lá, eu vou dividir em 2 colunas para conseguir explicar. Então a gente volta na primeira da educação. Você precisa ter treinamento constante. Quando a gente volta no nosso primeiro ano de faculdade, que a gente começa a falar de fisiologia, de fisiopatologia, de anatomia, existem os consensos na área de saúde, que eles acontecem com intervalos muito longos. Então, quando a patela deixou de ser rótula, foi depois de um consenso muito longo. Então, assim, as partes anatômicas mudam, a anatomia de maneira geral, a fisiopatologia e na estética não acontece dessa maneira. Mudou a estação de inverno para verão, Débora Seco trocou de roupa, mudou o shape dela, mudou totalmente o que está disponível. Angélica agora, Exatamente. Mudou totalmente. Se o artista faz um procedimento novo, já todo mundo tem que correr atrás. Sim, muito. E aí acaba trazendo isso para o consultório. E muitas das vezes eu falo que o profissional nem sempre ele é negligente pelas intercorrências, mas ele é negligente por não se capacitar. Eu acho muito corajoso um profissional que se mete a fazer um procedimento que ele não tem afinidade por ele. O mínimo que você precisa é de saber o que vai acontecer.
positivo ou negativo. Uhum. Então, nesse primeiro momento, eu consigo te falar que depende de conhecimento técnico. A gente precisa estar constantemente investindo nisso. E eu vou bater nesse martelo o resto da minha vida. Eu estou dentro da docência, eu trabalho com outros profissionais de outras categorias. Eu lido o tempo inteiro com aluno, tem 18 anos que eu sou docente. Então, assim, não tem como a gente mudar esse panorama e entregar uma estética de qualidade segura para que não caia nesses dizeres da mídia de profissionais Sim. não médicos, porque eu preciso conhecer aquilo que eu Sim. me proponho a fazer, né? E a gente não pode perder o frio na barriga. Eu falo que o frio na barriga ele é determinante. Todo mundo fala, olha, estética todo mundo pode fazer. Estética não pode ser para todo mundo. A estética, ela também traz alguns riscos e algumas contraindicações, severas ou absolutas, né? Vai acontecer. Então, a gente começa a pensar que é um procedimento que não é para todo mundo. E o frio na barriga, ele me garante que eu atenda o meu paciente da melhor maneira possível, né? E hoje eu também, eu vou falar muito de tecnologia e muito de ensino ao longo do nosso bate-papo hoje. Porque da mesma maneira e no mesmo patamar que eu coloco essa estética científica que obriga o profissional a se capacitar muito mais do que era no início, que a gente já falou hoje, eu tenho equipamentos que facilitam o meu trabalho. Eu tenho um diagnóstico muito precoce, né? Vamos falar aí, por exemplo, de um preenchimento labial. Se aquele profissional ele não conhece de anatomia da artéria labial, é um sério problema. Ele pode ter ali uma obstrução vascular e aquele paciente vai evoluir negativamente. Então, eu também tenho que estar preparado para aquelas 2, 3 horas da manhã que eu estou dormindo, meu telefone toca e ser uma intercorrência. Uhum. Mas eu posso minimizar. Eu posso minimizar da seguinte maneira: eu vejo muitos alunos, e respondendo os dois agora, que gasta num projeto arquitetônico para sua empresa, para o seu consultório, 50, 100 mil reais para abrir um consultório, uma clínica, que gasta lá seus 3, 4 mil reais para comprar um protocolo de cosméticos ou de equipamentos para estética e gasta R$ 0 para fazer uma consulta de diagnóstico. Eu teria muito mais segurança com esse paciente de labial, para que não tenha obstrução vascular, por exemplo, com a tecnologia de ultrassom guiado. Então, a gente consegue garantir segurança. Para que eu não veja na mídia esse monte de notícia que tem, não é porque é um profissional não médico, é porque é um profissional que não se capacitou como Uhum. deveria. E para fechar essa questão, o frio da barriga ele é importante, porque ele me dá uma diretriz que eu preciso saber hoje, muito mais do que eu soube ontem, do que é um conhecimento crescente. As Também te deixa técnicas. alerta, né? Exatamente. Então, o frio na barriga, isso é da natureza humana, que a gente está numa situação que eu preciso colocar adrenalina. É o famoso amar o processo, né? Você tem que amar. E o processo Exato. envolve você amar aquilo que você está fazendo, mesmo sabendo das dificuldades que vão vir. Sim. Né? Então, mais uma vez eu trago isso à tona, porque a gente tem um público que às vezes tem dúvida, né, de seguir ou não na estética. A gente fala dos pontos positivos, negativos. Eu e Thaís, a gente, mais uma vez, foi por identificação. A gente não tá mais na estética porque se identificou em outra área. E porque a gente pesou, né? Esse medinho aí, às vezes paralisava a gente, ou é algo que a gente não queria, opção. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu dei uma palestra semana passada e uma das alunas que estavam lá presente falou: poxa, professor, você não ama isso? Eu falei desse frio na barriga. Aí eu falei, não. Ela, nossa, eu sou apaixonada dessa adrenalina. Eu vou e vejo o paciente, ele teve alguma intercorrência, eu vou estudar para. Eu falei, pronto, você se encontrou, é isso. Você tá no local, na profissão certa, na área certa. Então, acho que essa questão, depois que você escolhe uma área, é você se identificar mesmo com as dificuldades, né? Para poder. Sim. O sucesso tá nesse encontro, né? Então, Você na verdade, a gente. Será que eu fui escolhido ou eu que estou escolhendo? Porque quando a gente fala de sucesso, que é o nosso tema hoje, nada mais é do que você se encontrar dentro de todo esse processo. E aquilo que eu estou fazendo, ou que eu me proponho a fazer, é algo que eu goste? Uhum. Porque também de nada adianta. Quando eu me formei, existiam 31 áreas de atuação para o biomédico. Fiquei sabendo agora que existem 35. Então, tem campo para todo mundo. Mas aquilo que você se propõe para fazer, você gosta, você tem afinidade? Eu poderia tentar falar de física quântica, de aeronáutica, mas eu não conheço. Eu acredito que conhecimento superficial todo ser humano ele consiga atingir, mas para praticar
dentro da área de saúde, tratando com a vida e com a integridade da saúde de outros pacientes ou de outras pessoas, eu preciso, no mínimo, também de afinidade. Então, hoje, dentro da estética, o que eu estou fazendo, eu estou feliz porque eu tenho conhecimento e eu me afino com isso. Eu vejo muitos profissionais brigando, né? A gente cai numa etapa que o profissional da estética, ele precisa ser multifacetado, ele tem que ter várias atuações. Você não se encontrou na estética, mas, por exemplo, se eu tenho uma clínica, quem vai ser o meu gestor? Quem vai lidar direto com o paciente? Quem que vai estar no administrativo? Então, não necessariamente, ainda não sei se culturalmente está muito embutido na cabeça das pessoas. Por eu ter me habilitado em estética, eu tenho que dar assistência ao paciente, nem sempre. Você pode estar no corporativo, você pode estar no financeiro, você pode ser a pessoa responsável por fazer os POPs da clínica, do consultório. Se encontre dentro daquilo que você tem a fazer, né? Porque muitas das vezes você não gosta ou você não tem segurança porque não há afinidade. E uma coisa legal, assim, que eu parei para analisar enquanto o outro vai falando é que a gente mesmo tendo atuado na estética por pouco tempo, foi um investimento que já valeu. Eu e a Thaís, a gente aprendeu tanto, até para trazer os profissionais dos cursos, a gente conheceu você, aí conheceu a Michelle, que deu o último curso também. Sim. Então, assim, a estética já me proporcionou Já valeu o investimento. um investimento Que bom. financeiro e, né, Sim. de fazer Network. networking. Então, assim, para vocês aí que podem estar na dúvida de seguir, se você tem um feeling, né, às vezes entra na área, sente o clima, vê se é para você. O investimento em conhecimento nunca é demais. Então, uma vez investido ali, isso vai retornar para você de alguma forma. E isso aí, networking, né? É o que a gente sempre fala também. Até para você dizer que você não gosta de alguma coisa, você tem que fazer aquilo, né? Não pode não gostar baseado na opinião de outra pessoa, né? Que aí a gente cai em outro ponto do sucesso na carreira. Você está investindo o quê e quanto você está investindo? Porque o investimento que a gente fala aqui não é só o investimento financeiro. Claro que num crescente, conforme eu vou evoluindo dentro do que eu me proponho a fazer, eu preciso trazer novidades para o meu paciente. Sim. Eu preciso trazer estruturalmente para minha clínica ou consultório, equipamentos novos, mas o que eu estou construindo na minha carreira? Até porque se eu quero uma carreira de sucesso, além da educação continuada, porque os recursos eles são muito rápidos, né? O paciente ele me cobra essa atualização de aparelho, de técnica, de fármaco, de procedimentos novos, mas como eu estou construindo isso? E muitas das vezes o investimento ele é muito baixo. Quando você vai conversar com um profissional, ele já está há muito tempo atuando na área e ele não se dedica a essa construção. Como você pode ter segurança, destaque e ser bom naquilo se você não investe em conhecimento? Então, a gente precisa de uma construção que ela atinge todos os âmbitos, né? Então, o profissional, ele tem que também fazer esse investimento dentro daquilo que ele gosta e que ele almeja. O sucesso, ele está aí. No profissional, ele se garantir dentro daquela fatia. Eu brinco com os meus alunos que existem tribos para todo mundo. Um não vai ser concorrente do outro nunca. Vocês podem se apoiar enquanto profissionais de mesma categoria. Mas o que eu faço melhor ou o que eu faço diferente do outro sem precisar puxar o tapete dele? E isso é uma escala de crescimento intelectual também, né? Então, eu preciso me atentar a essas ferramentas que estão à minha disposição para que eu seja bem-sucedido dentro do que eu me proponho. Sim, assim, e a gente também está aqui para falar um pouquinho para quem quer construir a carreira, né? E aí, obviamente, é a sua visão, a sua opinião, que é, né, experiente na área, sobre começar fazendo o quê, assim? Ou, na verdade, começar a ir atuar sendo CLT, trabalhando para uma empresa com carteira assinada, né, uma clínica, né, o que seja, ou a pessoa investir no próprio consultório, na própria clínica e ficar como autônomo. O que você aconselha ou o que você acha melhor se fazer? Beleza, vamos lá. Eu posso falar que todos os momentos de dificuldade na minha carreira, e talvez a palavra nem seja essa, dificuldade, todo momento de transição que eu precisei enfrentar na minha vida profissional, eu sempre tive pessoas extremamente emblemáticas. Então, a gente parte de um pressuposto que eu preciso de network. Eu gostaria de citar algumas pessoas aqui. Claro. Lá na minha graduação, eu tive uma farmacêutica como professora de patologia, Jerusa, que era da O nome da minha mãe. aeronáutica. Olha só, estamos em casa. Que eu lembro até hoje que a prova dela demorava 3 horas e eram 60 questões abertas.
E para gente que é docente sabe que é pesado É. para o aluno e é pesado para o professor fazer a correção. E ela era uma professora extremamente brava e muito centrada naquilo que ela se propunha para fazer, que foi um divisor de águas, que é onde eu me apaixonei pela farmacologia. Depois, logo, quando eu iniciei a minha carreira nessa transição também, e mais um processo de mudança, porque eu venho de uma formação na fisioterapia que não existia ainda dermatofuncional, era saúde da mulher. Eu tive uma outra pessoa que me deu um suporte, que me trouxe para a área. Ana Carolina Puga. Logo quando eu comecei, né? Então, assim, eu posso falar que em toda fase de transição existem pessoas que me dão suporte. E atualmente na biomedicina, uma grande amiga que foi minha aluna e que era coordenadora da biomedicina de uma das universidades onde eu dou aula. Então, eu falo que o network ele é muito importante. E dentro do meu universo, das pessoas que eu conheço, do meu universo que eu convivo, como que você define que vai ser a sua atuação? Você tem competência em público para ter uma clínica ou consultório? Ou você é uma pessoa mais introspectiva e prefere trabalhar por CLT? Se de maneira geral você leva em consideração os profissionais que estão despontando pelo fator financeiro, um profissional da área de saúde de maneira geral, não só da estética, que trabalha em mais de um local, a possibilidade de faturamento financeiro é muito maior. Então, sem sombra de dúvida, um profissional autônomo, seja clínica, consultório, infinitamente ele consegue ter uma arrecadação muito maior. Agora também eu preciso entender se aquele profissional, ele não tem o perfil de ser empreendedor, que entra de novo na minha lista, né? Que a Sim. gente iria falar, que a gente está falando. Qual é seu atributo forte? Você é empreendedor? Porque se você não for, também não adianta. Então, a sua característica é de CLT. Mas eu costumo trocar figurinhas com os meus parceiros, com alunos, que também é muito complicado você cumprir uma carga horária para ter um salário pré-definido. No Brasil, a gente sabe que a maioria das empresas não respeitam o piso salarial e você vai ficar frustrado. Às vezes, você gosta da área que você está, na área que você se propõe a fazer, mas você não tem um faturamento adequado como você gostaria. Eu digo que não tem paixão que resista se há um furo no bolso, se não Nós entra temos dinheiro boletos, né? para pagar, exatamente. Então depende muito do teu perfil. Talvez você, para as pessoas que não conhecem ninguém na estética e querem entrar no mercado, seria interessante, né? Assim, pensando do ponto de vista de CL, primeiro você abrir uma porta para a pessoa vai entrar ali, começar a fazer procedimentos, Pegar experiência. pegar Exato. experiência. Então, primeiro seja funcionário para depois ser patrão. É, Você vai conhecer pessoas que possivelmente serão futuros pacientes. Você conhece o universo de administração, controle de estoque, para que você tenha noção daquilo a que você famosa quer. curva do crescimento, Exatamente, né? né? Para que você tenha a sua empresa, você precisou trabalhar para alguém antes. Sim. Então, é uma questão de tempo e de aprendizado também nesse sentido, para se construir. Mas tentando ser o mais simples possível, eu vejo hoje que ser autônomo é muito mais rentável. Sim. Então, já fui CLT, já trabalhei para muita gente, agora eu quero abrir a minha clínica. O que eu preciso fazer, professor, em termos assim de burocracia, né? Isso até na época que a gente abriu o nosso espaço, a gente teve muita dificuldade. Então, eu sei que você tem, né, a sua empresa Sim. lá em Belo Horizonte. E assim, de forma bem sucinta, que eu sei que são muitos Muitas fatores, né? etapas, Muitas sim. etapas. O que eu preciso para abrir de imediato, assim, a minha empresa, o meu espaço? Primeiro, um bom contador, que é ele que vai te direcionar para tudo que você precisa. Eu vou trazer rapidamente aqui um exemplo. Eu tenho uma amiga que ela se encantou por uma sala comercial. Fechou o contrato de locação, foi lá, fez um rebaixamento em gesso, reformou a sala inteira. O segundo passo dela foi dar entrada no CNPJ. Quando pelo número de IPTU o contador dela puxou, não poderia exercer nenhuma atividade relacionada à área de saúde. Ela gastou Nossa. mais de 30 mil reais na reforma do ponto comercial. Caramba. Então, assim, tem etapas que têm que ser seguidas. Eu falo que o nosso start, ou ponto zero, é ter uma conversa séria com o seu contador, de preferência que esse contador tenha experiência em clínicas e consultórios.
Até porque a arrecadação, a parte de vigilância sanitária muda muito de estado e de município. Mas, basicamente, eu preciso de um contador para me direcionar o que pode ser feito. O segundo ponto, uma consulta na vigilância sanitária que ela vai me aplicar um manual. Se meu piso precisa ser revestido, qual o revestimento das paredes, se existe necessidade de bancada. Então, o nosso start seria a criação desse CNPJ e o que eu preciso para ele. Essas ferramentas o meu contador vai me dar. E o segundo ponto, a vigilância sanitária, o que ela me pede? Às vezes, aqui em Vitória, o que a vigilância sanitária pede pode ser diferente para uma cidade do interior, porque é municipal. Mas eu preciso dessas duas ferramentas. A partir daí, eu preciso de uma boa gestão e divulgação. Muitas das vezes, hoje na estética, né, e a gente não foi agraciado com a história do MEI, porque o MEI, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ela já enquadrou o profissional de curso superior com formação na área de saúde, hoje não mais. Ele ainda engloba o esteticista de curso técnico ou estética convencional. Mas quando a gente fala de um plano gerador de resíduos, lixo contaminado, uso de medicamentos, ele ainda não enquadra. Então, a gente vê um monte de profissional, eu vejo no meu dia a dia, um monte de profissional que está atuando na estética simplesmente com uma habilitação. Né? Então, a vigilância sanitária, ela vai te visitar, o município, ela vai te visitar. Eles não vão te autuar numa primeira visita, mas eles vão te dar um planejamento ou um projeto para que deva ser seguido. Mas eu poderia te dizer que o start é o contador e a vigilância sanitária. Bacana. E assim, é bom a gente alertar também quem está assistindo a gente sobre possíveis erros que podem ser cometidos no trajeto, porque a gente aprende com os erros, obviamente, Sim. mas a gente tenta passar para as pessoas antes que aconteçam com elas. Tem algo que você lembra na sua trajetória, na estética, algum erro que você cometeu ali no percurso, ou na hora de abrir a clínica, você acha que abriu no momento certo, ou você pecou ali na divulgação, ou pecou em alguma coisa, para que as pessoas que estão assistindo possam saber e tentar se policiar quanto a isso? Ou o que você lembrar, Ou obviamente. você voltaria atrás, não faria tal ou tal coisa? Então, vamos lá. Se eu pudesse voltar, eu faria exatamente igual, porque eu amo o que eu faço. Só que no início, você começa a perceber que a estética, ela ainda é muito favorável financeiramente. Diferente de outras áreas da saúde, todo mundo fala que a saúde está falida. A saúde não está falida, mas eu falo que a estética é eletiva. Nenhum paciente se programa para adoecer. Ele adoece. Se ele tem recursos, ele trata. Se ele tem plano de saúde, ele trata. Se não, fica difícil. Já a estética é uma evolução porque o paciente escolhe quando fazer. Então, de maneira geral, é mais prático para a gente. E se você atende muitos pacientes, você tem uma receita maior. Sim. E aí você me perguntou, o que você errou? Vendo que um consultório está funcionando muito, eu falei, poxa, se eu atendo bastante com um único consultório, eu vou abrir uma clínica com 3 salas de procedimento, vou colocar outros profissionais. Só que para isso você precisa mexer na documentação. Então, muitas das vezes, você tem um patamar de documentação de vigilância sanitária da prefeitura fiscal mesmo, de tributos, que é para um plano de atendimento pequeno e você aumenta muito isso. O faturamento, nem sempre, quando você aumenta o faturamento, o que vai ser aplicado vai comer uma boa fatia. Então, assim, você vai trabalhar muito, mas vai ser descontado bastante. Você é sócio do governo, né? Exatamente isso. E o segundo ponto, você depende de outros profissionais. Quando você é um profissional liberal e você tem o seu consultório, existem as parcerias que dão certo. Olha, 2 horas do meu consultório está sem uso, você não quer vir atender e vamos trabalhar com uma comissão? Eu tenho uma sala vazia dentro do meu consultório, da minha clínica, você não quer atender, então você é gerador de outras oportunidades e você consegue ratear esses custos. Agora, quando você depende de outros profissionais, eu já me vi em situações que a gente tinha uma clínica, eu e um sócio, que com 3 salas de procedimento, uma agenda cheia a tarde inteira, simplesmente uma das profissionais que eram parceiras não apareceu. Nossa. E aí você tem que assumir os pacientes, se estão dentro do que você se propõe a atender, do que você sabe fazer, e se cabe na sua agenda. Mas é um tiro no pé.
Sim. Porque você coloca o paciente numa situação constrangedora e se aquilo já estava pré-determinado em agendamento, né, é uma falta de organização da Sim. clínica. Então, eu te diria hoje, Renato, você teria uma outra clínica grande? Nunca mais. Uhum. Eu amo o meu consultório, eu defino a minha agenda, eu tenho essa flexibilidade gigantesca. Eu trabalho de segunda a segunda. Eu estou no meu consultório de segunda a quinta, sexta e sábado e domingo, eu sou professor. Então, eu escolho, eu tenho uma flexibilidade muito grande. O consultório, ele me dá isso. E rentabilidade também, porque se você se propõe a atender, a gente não vai falar de valores aqui, Uhum. mas, em média, você consegue atender no mínimo 8 pacientes por dia, 22 dias de um mês, Sim. tendo sábado e domingo. Então, assim, é altamente rentável, né? Eu não erraria de novo em ter um espaço muito grande. Mas uma coisa que é interessante também, aí já na nossa pequena experiência, é que a gente deu sorte, olha só o que aconteceu com a gente, de ter sublocado um espaço Foi. e não, a gente queria ter dado esse pulo logo, vamos montar uma clínica, uma mega clínica, Vamos comprar uma sala. E aí a gente falou, será, Glauco, vamos começar, a gente, né, bem comedido, eu e Thaís aí, a gente é bem parecido, a gente vai devagarinho. E aí a gente foi sublocou um espaço onde a gente pagava só os dias de uso e Sim, tal. sim. E depois veio a pandemia. Foi logo depois Uhum. mesmo, né? Foi a nossa melhor decisão. Nossa melhor decisão. A gente fala, imagina o preju que teria sido se a gente tivesse, né, já Sim. comprado uma clínica numa situação inesperada. Então, assim, também acho que as pessoas que forem abrir sua própria clínica ou seu consultório têm que avaliar bem o que é bom para ela naquele momento e pesquisar bem antes se ela já está com cacife e grana para poder já Sim, sair sim. investindo alto ou não, né? E eu, É. e eu vejo que, assim, todo início de profissão, ele vem numa ascendência, é crescente. Uhum. Eu não posso claro, se eu venho de família rica, se eu Tem tenho, segurança financeira. exatamente, se der tudo errado, não vai fazer a menor diferença. Agora também eu acho que é muito radical, sem experiência como dono da empresa e como profissional, você querer abrir um espaço que oferece muitos serviços e eu preciso de uma demanda de funcionário, eu preciso de uma quantidade de medicamentos, de equipamentos, que são, de maneira geral, a estética ela é muito cara, né, para o investimento. Então, avalie o momento. Um dos pontos que eu falo em ser bem-sucedido, em ter uma boa atuação, é você observar que a sua carreira, por melhor que ela seja, ela vai entrar em momentos de crise. Não depende só de você, depende do país, Sim. depende de como aconteceu, por exemplo, a pandemia. Ninguém esperava. Se você não tem um fundo de reserva, se você não tem uma grana guardada, como que vai ser nesse momento de dificuldade? Existem períodos do ano que tem férias, que ninguém vai frequentar o consultório. Outros, início de ano, despesas com escola, Sim. IPVA, IPTU, que o movimento também cai um pouquinho. Então, assim, precisa ser uma construção gradual para que você veja a sua empresa crescendo e que não te leve a ponto de ruir outras áreas da sua vida, retirando recursos de outros locais, para que você continue reinvestindo. Então, isso também precisa ter uma cautela. É importante você falar isso, professor, porque a gente tem muitos espectadores que são alunos que estão aí na boca do gol de se formar, Sim. e aí, ouvindo você falar que atende 8, 10 pacientes por dia, vão pensar, não, meu sonho, vou Sim. faturar milhões na estética. Mas só lembrando que o professor Renato ele tem uma bagagem aí de mais de 10 anos de mercado. Então, ele também começou lá atrás, no início, né, professor? E é importante ter essa experiência que hoje você tem. Sim, e é engraçado você tocar nesse assunto. Eu lembro até hoje do meu primeiro equipamento da estética que eu comprei. Eu venho de uma transição que eu trabalhei 4 anos em UTI. E aí, meu universo sempre foi muito feminino. Minhas irmãs, sobrinhas, primas e os pacientes eram quase todos do sexo feminino. Hoje que mudou muito esse patamar. Hoje eu trabalho muito com alta performance e inverteu. Hoje 70% é homem. Mas sempre foi um público muito feminino. E eu lembro até hoje, sem recurso nenhum, porque eu não venho de família rica. Eu sempre fui muito esforçado. Ele não é fazendeiro, pessoal. Aquela não, história do início aí, ó. não, tudo mentira. Eu lembro até hoje de um equipamento que eu comprei, um ultrassom de 3 MHz, um Sonopus. E lembro o valor até hoje, 998, dividido em 10 cheques. A minha preocupação era, todo final de mês, aquele cheque entrar e ele não ser devolvido por não ter fundos. Então, é um crescimento. Hoje eu tenho todos os aparelhos da minha clínica. Eu tenho criolipólise, eu tenho laser de CO2, eu tenho ultrassom microfocado. Graças a Deus, a gente tem um investimento muito grande. Eu sobrevivo da estética.
Eu sou muito feliz, eu sou muito realizado. Então, assim, eu fico muito triste quando eu vejo pessoas abandonando. Será que ela não dedicou o suficiente ou ela não se encontrou dentro da área? Mas eu sempre fui muito pé no chão, né? Então, eu falo que você precisa pensar muito nisso. A gente tem vários dispositivos que pode facilitar. Recentemente, eu tive um amigo que investiu R$ 140 mil num laser para depilação. E aí era uma área que ele não dominava, que dependia de outras pessoas, É. pegou um financiamento que ultrapassou o dobro do valor e teve que vender o equipamento. Então, isso vai acontecer em qualquer área. Então, assim, dentro do que você está se propondo a abrir o seu negócio, você pode mantê-lo e é um crescimento, porque hoje o seu paciente ele quer um recurso injetável, amanhã ele já conhece, já está adaptado, ele quer uma corrente russa, ele quer um ultrassom, até chegar em recursos mais avançados. E se você é pequenininho, se você está começando agora, loca aparelho. Hoje a gente tem uma série de equipamentos que estão na casa de 200, 300 mil reais, que é um apartamento investido dentro de uma clínica. E eu sou muito pé no chão com os meus alunos. A gente não tem administração, nem na nossa graduação e nem na pós-graduação. A gente aprende a tratar paciente, mas a gente não aprende a mexer com dinheiro. Hoje, quem ganha dinheiro com, por exemplo, um ultrassom microfocado, não é quem compra um aparelho de 300, 400 mil para atender seu paciente. Imagina quantos pacientes você vai ter que atender por dia. Você vai ter que locar esse aparelho. Para locar, você vai ter que ter uma dinâmica de deslocamento desse aparelho, uma pessoa que acompanha custos, por exemplo, com manutenção. Então, não seria melhor você locar? O endolaser agora, muita gente... Que está na moda, É. exatamente. Então, muitas das vezes o profissional fala, poxa, eu não tenho condições de investir R$ 100 mil num aparelho. Mas você tem condições de pagar R$ 1.200 numa locação de 12 horas. Um paciente paga esse custo e o restante você não precisa atender 8. Se você atender 3, você tem um lucro de mais de 200%. Então, é matemático. Sim. Então, a gente precisa ter dedicação. Mas há um crescimento, uma evolução profissional, que cada vez mais você vai investir no seu negócio. E esse aparelho que você comprou hoje por 100 mil, ano que vem ele já não é mais o top do mercado, né? Exatamente. E o fabricante, ele é tão espertinho, vamos colocar assim, que ele não atualiza software e nem só atualiza ponteira. Ele troca todo o sistema. E aí a gente precisa pensar nisso também. Hoje, o que é novidade, daqui 6 meses, 1 ano, não é mais. Valeu o investimento? Então, o profissional da estética, ele precisa ser mais pé no chão. Os pacientes, eles consomem muito serviço. De novo eu falo, é um serviço eletivo. Mas muda muito rápido. Daqui 6 meses mudou a estação, tudo que estava em alta agora, daqui 6 meses não está mais. Então, vamos ser pé no chão, pessoal, com isso. E assim, aí agora já veio uma ideia, na verdade, de pergunta que na nossa época pode ter mudado já, como a gente não está mais na estética. Para iniciar uma clínica, qual o conselho que você daria em relação a técnicas que podem ser executáveis para a pessoa fazer o fundo de caixa dela e aos Sim. poucos? Então, acho que é interessante. A gente começou com ultrassom, radiofrequência, né, toxina. isso, para comprar e técnicas que a gente fez cursos para se capacitar. E hoje, o que você... Continua. Eu falo que a minha paixão é facial, mas quem paga as contas da clínica são os corporais. E a grande maioria dos profissionais não gosta de corporal. Eu preciso entender que o que gera valor, o que gera dinheiro dentro de uma clínica, eu demorei tempo para entender isso, é a recorrência. Por que hoje a gente tem vários canais de assinatura, até livros hoje, os e-books, eles são de assinatura, porque é a recorrência que garante um fundo de caixa. Então, na maioria das vezes, o que eu teria maior probabilidade? Hoje o meu ambiente é muito um ambiente de esportista, né? Eu tenho muita afinidade com alta performance. 70% do meu público é de academia, que quando um paciente entra no meu consultório, eu olho para ele e falo, o que esse cara veio fazer aqui? Não tem nada para fazer. Tá sarado, tá grande, tá definido, sempre tem alguma coisa para fazer. Mas é um nicho que eu achei. Eu faço toxina, eu faço preenchimento, eu trabalho com harmonização facial, eu trabalho com PRP, eu trabalho com capilar, mas quem paga as minhas contas e quem brilha o meu olho é corporal. Então, assim, dentro desse propósito que você gosta, se eu não tivesse um investimento, por exemplo, em equipamentos e técnicas multifuncionais, gordura localizada, celulite, flacidez, um ultrassom, uma radiofrequência, talvez eu não tivesse uma resposta financeira, uma adesão tão grande dos pacientes, né? Então, eu sempre falo, estenda o seu leque da melhor maneira possível.
Dentro desse investimento, esse equipamento, essa técnica que você está querendo investir, ela possibilita vários tratamentos? Porque se ela possibilita só um tratamento, você tem um leque muito pequeno. Lá no financeiro, todo mundo fala, cuidado com seus investimentos, não coloque todos os seus ovos em uma única cesta. Porque se ela cai, você perde todos os seus investimentos. Então, a gente precisa, de novo, ser multifacetários, até mesmo no investimento. Então, hoje, os equipamentos e as técnicas que abrangem mais de uma patologia clínica ou mais de uma disfunção estética têm maior probabilidade de trazer retorno financeiro. Acho que isso também é muito bacana na estética. No nosso último podcast, inclusive, a gente estava falando sobre saturação na estética. Será que é um mercado que já está saturado por conta de tantos profissionais indo para essa área? Mas ouvindo você falar agora das diversas possibilidades de tratamentos, procedimentos e como tudo muda muito rápido, a gente vê que realmente ainda existe espaço, né? Ainda existe espaço para muita gente e para diferentes áreas dentro da estética, né? Que bom que você me fez essa pergunta. 2 finais de semana atrás, eu participei de um simpósio onde eu palestrei exatamente sobre isso, sobre novidades ou atualidades na estética. E hoje, o que eu vejo é exatamente isso. O que você se propõe a fazer? A estética, ela é infindável. Então, assim, eu não acredito em saturação. Eu acredito em movimento cíclico. Na moda, a gente já vive isso hoje. Tá retrô. As ombreiras voltaram, Sim. né? O que era calça Saint-Tropez, então voltou de novo, tá com o cos mais alto. E na estética, na medicina, na estética, na saúde, não é diferente. Então, assim, o que pode saturar é aquela tecnologia. Eu tenho muito cuidado, eu não divulgo nome de fabricante e nem nome de aparelho. Porque amanhã eu posso ter a mesma tecnologia evoluída. Quer ver um exemplo? A radiofrequência, que a gente sempre trabalhou com ela, ela virou uma vozinha. Hoje eu tenho a radiofrequência fracionada, que é uma tecnologia muito mais eficaz que, por exemplo, é o Morphos, que é uma tecnologia muito mais eficaz do que era. Então, ela se reinventa. Mas eu preciso de previsibilidade. Dentro da minha cartela de pacientes ou de clientes que eu atendo, qual que é a minha grande demanda, né? A gente acabou de sair de uma crista da onda de harmonização facial. Então, as pessoas não fazem mais harmonização facial, mas a gente já sabia disso. Porque uma pessoa que colocou 20 ml no rosto, não tem mais o que colocar. Então, vai chegar um determinado momento que aquilo que aflige ela, a dor daquele paciente, ela muda. E corporal, de novo, a gente tem ticket. O paciente ele vem para tratar hoje uma celulite, amanhã uma flacidez, uma gordura localizada. E aquele paciente que queria queixo, você deu o queixo para ele, pronto. Aquele paciente que queria uma rinomodelação, pronto. Corporal é diferente. A estética, ela passa por esses momentos de transição. A gente teve o tempo da carboxiterapia, que foi a nossa cereja do bolo. Passou a onda da carboxiterapia, a gente teve a lipoenzimática. A gente está no momento dos bioestimuladores de colágeno e ultrassom microfocado, que também vai passar. Então, eu não posso pensar que eu tenho que reter os meus investimentos, dinheiro mesmo, porque esse determinado momento vai passar e o que vem depois. E a gente já sabia disso. Esse crescimento de harmonização facial ia chegar a um determinado momento que eu não falo em saturação, mas que ele ia cumprir um papel porque todo mundo passaria por ele. E depois? Vai retomar o quê? E a gente está na onda agora da harmonização corporal. Então, é cíclico e tem previsibilidade. Então, eu não acredito que seja um mercado saturado. Existem técnicas que deixam de ser vantajosas em resultados para o paciente. Exatamente. Bom, caminhando para nossa reta final desse papo, né? Passa tão rápido, né, professor? Do papo só, mas a gente vai ter a grande revelação, a grande surpresa. Isso mesmo. Mas antes da gente revelar a surpresa, deixa pro pessoal aí que tá começando algumas dicas de mercado, de vida, de experiência, né? Tudo que você puder agregar aí pros espectadores. Vamos lá, então. Primeiro, leia muito. Sempre uma literatura atualizada e de conhecimento técnico, né? Eu vejo que está muito fácil hoje o acesso ao Dr. Google. Só que nem sempre o que eu tenho ali são conhecimentos indexados. Então, adote uma postura de determinar 1, 2 horas do seu dia para uma boa leitura. Então, reinvista em livros. Ele nunca vai sair de moda. Segundo ponto. Traga atualizações tecnológicas para o seu consultório. Por mais que você não tenha condições de investir em determinados equipamentos, e hoje o que a gente tem de mais moderno, ultrassom microfocado, radiofrequência fracionada, laser de erbium, Lavian,
você pode locar. Uhum. Então, ofereça para o teu paciente novidades para que ele consiga permanecer. Então, a gente tem frequência e continuidade. E por último também, né? Nunca abandone os injetáveis. Ele vai ser sempre o seu melhor amigo. É uma maneira de você entregar resultados para o teu paciente, um investimento barato e que agrega dentro da sua clínica. São dicas que eu gostaria muito de ter ouvido lá atrás, Sim, né, e Glauber, quando a gente começou. E se eu tivesse recebido também, talvez a minha trajetória tivesse sido diferente, menos árdua do que tem sido. Inclusive, os nossos alunos de amanhã podem ficar já com a anteninha ligada, porque falou de injetável, já O olho brilha, né? O professor Renato vai estar entregando tudo, já prometeu aqui pra gente. Vamos falar de todas as atualizações. Muita gente trouxe para o curso de amanhã uma variabilidade grande de laboratórios. Então, hoje, o que tem de mais moderno aí dentro de injetáveis, a gente vai ter amanhã. Perfeito. Muito bom. Bom, antes da gente finalizar, então, vamos passar um videozinho para vocês da surpresa que a gente trouxe. Primeiro, falar que é uma surpresa muito desenhada, muito, né, esperada pela gente, né, Thaisa? Exato. É algo que a gente já planejava há um bom tempo. Então, assim, a gente tem que trazer para vocês aquilo que tá lá no nosso coração, que a partir do momento que a gente revelar isso aqui, Vai ser para todo mundo. não tem como voltar atrás, né, Isso, Thaisa? e reforçando que, apesar de sermos, né, o Instituto Mesclar, eu e o Glauber somos fundadores, mas por trás desse projeto que a gente vai mostrar aqui agora, tem outras pessoas envolvidas na equipe que em breve vocês também vão conhecer. Na verdade, vocês já conhecem parte deles, né? Então, é com muita alegria que a gente divulga para vocês esse evento, né, que vai acontecer em 2024 e a gente vai soltar agora a logomarca para vocês darem início a esse projeto junto com a gente. Um spoilerzinho especial para quem tá acompanhando a gente, então solta aí pra gente. É isso! É isso aí! Espero que vocês tenham gostado desse spoiler inicial. Mas o restante das informações vocês vão ter que aguardar mais um pouquinho, né? Acompanha nas nossas redes sociais. É tudo muito pensado, né, Thaís? Então não pode... A gente até queria revelar, porque a gente gosta, né, de contar uma fofoquinha, um negocinho assim. Mas a gente não pode sair revelando porque a gente precisa deixar tudo fechadinho. A gente tá fazendo isso já com a nossa equipe. Sim, a gente já tem um número expressivo de pessoas, né, palestrantes confirmados. Então, é um evento que a gente está pensando com muito carinho e que a gente tem certeza que... Algo inovador, né, Thaís? Inovador, aqui pro estado, vocês viram e que vai aí. colocar o Espírito Santo no hall de grandes eventos. Professor, você também é um convidado especial pra gente, né? Pra poder participar aí. É engraçado que eu nunca falo não, porque eu gosto, eu acredito das minhas parcerias e mais um evento, né? Embora tenho certeza, como você mesmo diz, colocar a Vitória nesse circuito e precisa. Eu vejo que existe ainda uma deficiência que os profissionais que aqui estão buscam muito fora da cidade e do estado, de maneira geral. E pode ser captado e pode ser feito aqui. Eu fico muito feliz com essas inovações e vindo de quem vem. Né? Obrigado. Obrigada, professor. Então, vocês viram, o Instituto Mesclar Experience, uma experiência que a gente pretende trazer para vocês mesmos. Uma experiência gigantesca, né, Thaís? Isso, que a gente apelidou de IMAX. IMAX. Então, segura aí que já vem o IMAX para vocês. Professor, muito obrigado, tá? Pela disponibilidade, mais uma vez, pela forma carinhosa como você trata a gente, por toda a distribuição de conteúdo e conhecimento que você sempre agrega para os nossos alunos. Muito obrigada por tudo. Faço das palavras dela, a minha também. Muito obrigado, é um prazer ter você aqui conosco. É uma honra poder ouvir de você, assim, diretamente tantas coisas interessantes, tanto conhecimento compartilhado. E esperamos te ter mais vezes aqui com a gente, né? Nos outros cursos, quando a gente conseguir. Eu que agradeço sempre por essa parceria, pelos convites. Gosto muito de vocês. Já estou um idoso, jovem, né? Senhor. Vocês foram meus alunos, hoje são meus parceiros. E muito obrigado pela oportunidade. Sempre é muito gostoso poder partilhar o meu conhecimento. Só tenho a agradecer. Obrigada. Obrigado, professor. Pessoal que ainda não curtiu, não compartilhou, clica aí, é a sua chance. Depois de um bate-papo desse, se você não fizer isso, ó o coração, hein? Tchau, tchau, galera. Tchau, Obrigada, tchau, até a valeu. próxima.